Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Albert Glésia, mais uma vez, juntinho aí de vocês, para que a gente possa então dar continuidade aos nossos estudos sobre língua portuguesa. E neste bloco nós vamos começar a falar sobre compreensão e interpretação de textos. Nós vamos dividir essa aula em dois momentos, tá bom? Neste nós vamos pontuar aqui algumas diferenças. Por exemplo, vamos falar sobre a diferença entre um texto literário e um texto não literário. Falaremos também sobre a diferença entre gênero textual e tipologia textual. Vamos estabelecer a diferença entre compreensão e interpretação de texto. Ainda assim, vamos também falar sobre 3 tipos de erros muito comuns quando a gente aborda ou analisa um texto. E no final do bloco, pontuaremos a diferença entre coesão e coerência textual. Tá joia? Então, olha aí, já aparece no seu texto o título desta aula, tá? E você já percebe também que este é o primeiro bloco, ou a primeira parte da aula. Vamos começar dessa forma aqui, pessoal. Olha aí. Compreensão e interpretação de texto, texto literário. Quais são as características desse tipo de texto? Em primeiro lugar, ele usa uma linguagem conotativa. Você sabe que linguagem conotativa é a linguagem o quê? Figurada. Tá bom? Olha aí, ó. Anote aí. Figurada. É uma característica desse texto. Plurissignificativo. Então, as palavras assumem mais de um significado, muitas vezes até ambíguo, mas isso não é às vezes sem querer, isso às vezes é proposital mesmo, tá? É uma característica desse tipo de texto, é um recurso expressivo que o autor utiliza. Predomínio da função poética da linguagem. Aqui, olha só, deixa eu marcar aqui para você, função poética. Aqui o autor está mais preocupado com, exemplo, com a estética, aí com a sonoridade. Aí nesse caso, então, ele faz rimas, ele se preocupa com a métrica, enfim, tá? Até mesmo com a sonoridade das palavras, tá ok? Então, isso é a função poética, a beleza da linguagem, a maneira como a informação chega de uma forma, vamos dizer assim, florida, enfeitada, embelezada, tá? Até o ouvinte. Aí ele usa a rima, ele usa a melodia, ele vai usar a métrica, como eu falei, né? Enfim. Romance, conto, poesia, letras de músicas e propagandas são exemplos de situações ou mesmo de textos que podem conter o texto literário, que podem, né, em que nós podemos encontrar o texto literário. Por outro lado, nós temos o texto não literário. Ele já apresenta uma linguagem denotativa. Lembrando que a linguagem denotativa é referencial, é objetiva. A linguagem conotativa não, ela é subjetiva, figurada, plurissignificativa, tá joia? Então, ó, linguagem denotativa. Compare que é o contrário. Objetivo e claro, tá? Ou seja, é um texto que já vai direto no assunto. É um texto que tende a transmitir informações, fazer argumentações, tá? Não tem esse floreado todo, não tem essa ambiguidade, tá? O autor não está preocupado com rimas, com a métrica, por isso que o predomínio é da função referencial. O foco está no objeto tratado. Onde é que nós podemos encontrar esse tipo de texto, normalmente? Olha aí, notícia de jornal, bula de remédio,
monografia e por aí vai. Bem, agora nós precisamos apresentar um exemplo para você. Repare, texto literário. Olha só. Vamos pegar um pequeno trecho de uma canção de Milton Nascimento. Talvez você até a conheça. Diz assim: amigo é coisa para se guardar no lado esquerdo do peito. Ora, como é que você guarda literalmente uma pessoa, um amigo, dentro do seu peito, do lado esquerdo? Não dá. Literalmente não dá. Então nós estamos fazendo uso de uma característica da linguagem inclinado para o seu aspecto figurado, plurissignificativo. Ok? Então, esse lado esquerdo do peito, por que lado esquerdo do peito? Porque é o lado que normalmente nós apontamos como o lado do coração. Então, um amigo é alguém para você tê-lo no coração. E o coração é o quê? Sede de sentimentos, sede de emoções. Não é verdade? Então, por isso, o amigo está no lado esquerdo do peito. E guardar. Como é que você guarda uma pessoa no seu lado esquerdo? Então, não dá, né? Não dá. Mesmo que o tempo e a distância digam não. Repare que tempo e distância foram personificados. Tempo e distância não são seres animados como eu e você, por exemplo. Eles não dizem nada, não têm sentimento, não têm como se expressarem. Tá? Então, como é que o tempo e a distância podem dizer alguma coisa? Então, isso aqui é uma personificação, linguagem figurada. Mesmo esquecendo a canção, o que importa é ouvir a voz que vem do coração. Ora, novamente, como é que o coração pode emitir alguma voz? Isso não dá. Então, isso é um texto literário. Repare como o autor ele exalta o valor de uma amizade, a relevância de um amigo e do sentimento que nós precisamos nutrir por ele de uma forma poética. Né? Ele faz um floreado aqui nesse trecho para expressar tudo isso que eu acabei de dizer para você. Então ele personifica o tempo, ele personifica a distância, ele personifica o coração, certo? Ele atribui características humanas a esses conceitos aqui, coração, tempo, distância, tá bom? Agora veja um outro exemplo de um texto não literário. Numa cesta de vime temos um cacho de uvas, 2 laranjas, 2 limões, uma maçã verde, uma maçã vermelha e uma pera. Repare que agora o texto ele transmite objetivamente uma informação. Tá? Ele está descrevendo, em primeiro lugar, o tipo de cesta. É uma cesta de vime. Em segundo lugar, ele está expressando o que nós encontramos nesta cesta. E aqui a informação tem que ser compreendida literalmente. Tá bom? Então não há mais aqui a preocupação com a plurissignificação das palavras. Não, a ideia aqui agora é objetiva e não subjetiva, como no nosso primeiro exemplo. Bem, vamos agora estabelecer a diferença, então, entre gênero textual e tipologia textual. Eu não vou me aprofundar agora na tipologia, mas eu já vou dar a você uma noção do que é uma coisa e do que é a outra coisa. Veja, o que é gênero textual, então? O gênero textual é o texto que contém características sociocomunicativas definidas pelo conteúdo, pela função e pelo estilo. Mais importante aqui é você realmente focalizar essa expressão aqui, ó, sociocomunicativas. Ou seja, o gênero ele é marcado pela sua função
social, pela sua função comunicativa. Então tem a ver com aquilo para que ele serve. Veja, olha só, um telefonema, um sermão, um romance, um bilhete, uma aula expositiva, ata de reunião de condomínio, são exemplos de gêneros textuais. Um edital, uma simples informação, um comunicado, uma citação, uma carta, um ofício, uma petição, um memorial, requerimento, abaixo-assinado, uma nota promissória, um termo de compromisso e voto, certo? Um contrato social. Então, tudo isso é exemplo de gênero textual. Tem a ver com a função que o texto cumpre dentro de uma sociedade, dentro de um grupo social. Já a tipologia não. Tipologia é um pouquinho diferente. Veja, a tipologia tem a ver com a natureza linguística da sua composição. Então, esse é um aspecto que focaliza o quê? O léxico, a construção sintática, os tempos verbais que são empregados no texto, as relações lógicas entre as ideias, diluídas aí nos vários parágrafos, por exemplo, né? Introdução, desenvolvimento, conclusão. E aí nós temos então aquela famosa divisão. Nós temos o tipo textual descritivo, narrativo, informativo, argumentativo e juntivo. Lembrando sempre que o tipo informativo e o tipo argumentativo, eles também são conhecidos como dissertativo. Tá? Dissertativo. Tipo dissertativo. Então, eu posso ter uma dissertação informativa e uma dissertação argumentativa. Nós vamos ver isso aí com um pouco mais de detalhes na próxima aula, no próximo bloco, tá bom? E aí o texto injuntivo também, que nem todo mundo conhece, mas que aparece em prova. O examinador cobre isso daí também. Diferença entre compreensão de texto e interpretação de texto. Parece que tudo é a mesma coisa, mas não é bem assim. A compreensão também pode ser chamada de intelecção. Então, numa prova, eu posso falar compreensão de texto, ou compreensão textual, ou intelecção de texto. Aí, nesse caso, é a mesma coisa. O tipo de análise que eu faço é o mesmo. Veja, a compreensão está no nível do enunciado. Então, eu tenho que prestar atenção nas evidências que o próprio texto apresenta. E eu tenho que me deter a elas. Eu não posso ultrapassá-las. Aqui eu não posso inferir nada. Então, a minha análise é objetiva. Ela é centrada no enunciado, naquilo que está expresso evidentemente no texto. Outra característica da compreensão é porque a compreensão tem a ver com o significado contextual das palavras. Então, quando você observa em uma questão esse tipo de abordagem, então você precisa entender que o examinador quer que você faça uma compreensão do texto, e não uma inferência dele, e não uma interpretação. A compreensão é mais objetiva. Tá joia? Eu posso trabalhar, nesse caso, com os sinônimos. Por isso, esse segundo ponto aí, significado contextual das palavras. A compreensão está para a reescritura de frases. Então, quando eu trabalho uma questão de prova que aborda a reescritura de frases, de parágrafos e por aí vai, eu estou trabalhando a compreensão. O examinador quer saber se você compreende aquela informação, se você compreende aquele trecho do texto e é capaz de expressá-lo de uma forma diferente,
usando sinônimos, ok? Fazendo uma nova construção sintática, mas tudo isso tem a ver com compreensão. Olha aí, continuação coesa e coerente de um trecho. Então, é comum a gente pegar uma questão sobre análise textual em que o examinador ele coloca apenas uma, duas, às vezes 3 partes de um texto, 3 parágrafos, e aí ele pede para você completar aquele texto. Ele pode pedir para você completar o texto ali no ponto da conclusão. Ele pode pedir para você completar o texto ou dar continuidade ao texto no ponto ali do desenvolvimento do texto. Então você tem que estar atento a tudo isso. Quando o examinador pede esse tipo de análise ou de questão, quando ele elabora esse tipo de questão, ele quer testar realmente se você está compreendendo o que você está lendo. Se você compreende as ideias, a sequência delas, o foco do parágrafo, o desdobramento do enunciado, ali do parágrafo introdutório. E aí ele pede para você dar continuidade. Então, nesse tipo de questão, ele aborda a coesão entre os elementos do texto, a coerência entre as ideias. Também é comum o examinador pedir para que você ordene de uma maneira correta, sequencialmente correta, os parágrafos ou simplesmente os trechos de um texto. Ele mistura os parágrafos e ele quer que você coloque em ordem. Então você tem que estar muito atento com respeito aos elementos de coesão e com respeito também à coerência entre as ideias. Há uma sequência lógica entre elas e você precisa estar atento e fazer essa ordenação de maneira lógica e de forma coesa. Tá joia? Olha só. Quando o autor também aborda a referenciação, ou seja, o foco, o ponto central ali do texto, a referência ali do assunto, do que está sendo tratado, isso também tem a ver com a compreensão do texto. Ele quer testar você com respeito à sua compreensão do que você está lendo. Então, cuidado para você não extrapolar o que o texto está dizendo. Cuidado para você não reduzir o que o texto está dizendo, reduzir a informação. Então, tudo isso são erros que podem ser cometidos nesse tipo de abordagem. Tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre a interpretação. E aí você vai comparar, então, o que é compreensão e o que é interpretação. A interpretação tem a ver com a intencionalidade do texto. É um exercício que você precisa fazer para tentar perceber a intenção do autor. E aí você tem que recorrer a outros recursos, por exemplo, ao contexto imediato, que vem antes e o que vem depois. Você também pode recorrer à historicidade desse texto e do próprio autor. Quando o texto foi escrito? Em que época? O que estava acontecendo naquela ocasião em que o texto foi escrito? Qual era, vamos dizer assim, como era a sociedade, como a sociedade estava organizada no tempo do autor, em que o autor viveu, em que o autor escreveu. Então, tudo isso pode ter influência na intenção do autor ao escrever aquele texto. Então veja que nós já não estamos mais no nível das evidências. Nós agora nos aprofundamos, nós fomos além. Então é como se você estivesse viajando dentro da cabeça do autor, tentando ali perceber a sua intenção, as suas ideias. Então isso é interessante, hein?
Outra característica da interpretação é você captar a ideia central. A ideia central é aquela que vai permear todos os parágrafos ou todas as ideias secundárias. A ideia central é como se fosse uma espinha dorsal. E aí você pode ter, nos parágrafos seguintes, ideias secundárias. Mas todas elas têm que estar intimamente ligadas à ideia central. A ideia central é o fio condutor de todo o texto. Os parágrafos vão se desenvolver tendo como foco, tendo como centro, a ideia central. O objetivo do texto. Então, quando o examinador elabora uma questão procurando saber qual é o objetivo, qual é o propósito, qual é a finalidade, o que o autor está procurando atingir, aonde o autor quer chegar com esse texto, então nós já estamos interpretando. Por quê? Porque tudo isso nem sempre fica evidente. Nós temos que ler também as entrelinhas. Quando nós lemos as entrelinhas do texto, nós estamos fazendo a interpretação dele. Tá? Quando nós entendemos o objetivo do texto, aonde o autor queria chegar, o que ele queria atingir, o que ele queria causar com esse texto, então aí já é uma interpretação e não é uma compreensão. Daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos para você, aí você vai entender isso melhor. Olha lá, a intencionalidade do autor. Eu já comentei esse ponto quando eu falei do primeiro, intencionalidade do texto. Então, intencionalidade do texto e intenção do autor estão intimamente ligadas. Desculpa aí, pessoal. Vamos lá. Infere-se. Olha aí, outra palavrinha-chave. Infere-se. Então, inferir é o quê? Inferir é você interpretar. Tá? Inferir é você interpretar. Você pode, o autor, ou melhor, o examinador numa questão de prova, ele pode dizer assim, infere-se do texto. Então você tem que ir além das sentenças, além das assertivas, além do que está escrito. Só que esse ir além não é uma viagem rumo a um espaço perdido. Não. Você pode ir além, mas fundamentado em algumas pistas verificadas no próprio texto. Você pode extrapolar, vamos dizer assim, aquilo que está evidente, mas com base nos indícios que o próprio texto apresenta. Então, não adianta você viajar na maionese, como a gente costuma dizer, e inventar uma argumentação, inventar uma ideia, sem o mínimo de coerência, sem o mínimo de fundamento no texto. Não, isso não dá. Tá bom? Olha lá, então você tem que trabalhar com indícios, com pistas, para você inferir. De alguma forma, você tem que linkar a sua inferência com passagens, palavras, ideias, tá? Que o texto comporta. Ok? Então, fique atento. Não é uma viagem no vazio, não é um tiro no escuro. Não, não é isso que é inferir. A inferência não é isso. E aí, como eu já disse, você tem que tomar cuidado com alguns erros comuns, então, durante a análise do texto. Veja, primeiro erro comum é a extrapolação. É você afirmar algo que vai além do que o texto diz. Aí talvez você esteja, então, me perguntando, professor, mas e a inferência? Quando eu faço uma inferência, eu não vou além do que o texto diz? Sim, você vai, mas o que foi que eu disse para você? A inferência não é uma viagem no escuro, não é uma viagem no vazio. Não é assim. Mesmo quando você infere uma ideia, você tem que fazer isso
baseado em indícios, baseado em pistas presentes no próprio texto. Tá? Olha lá, nossa imaginação excede as informações contidas no texto. Então, isso é extrapolação. Outro erro comum é a redução. Então, cuidado quando você tiver que reescrever um texto, para você nem extrapolar o que o texto original diz e para você também não reduzir a informação original contida no texto. Então, redução. Aplica-se a um caso particular algo que é genérico. Nossa análise limita ou condiciona algo que o texto não restringiu. Veja, o texto não restringiu. Isso é muito válido ou é muito explorado em questões de reescritura de texto. Daqui a pouco nós vamos fazer alguma coisinha aqui para você ter uma noção mais prática do que eu estou explicando para você. E, finalmente, o terceiro erro comum é o erro de contradição. O que é isso? O erro de contradição ocorre quando se despreza o aspecto semântico. Olha aí. Se despreza o aspecto semântico. Ou seja, o significado. Então, tem a ver com o significado de expressões e frases. A linha argumentativa do texto. As ideias defendidas nele. Então, cuidado para você não cometer uma contradição. E aí a gente pode abrir um pouquinho o leque e falar de contradição interna e de contradição externa. A contradição externa tem a ver, por exemplo, com o nosso conhecimento de mundo. Então, se eu digo assim, olha, nós estamos em 2021. Se eu digo assim, olha, o presidente Bush, George Bush, é o presidente dos Estados Unidos. Peraí. Que isso? Essa assertiva é verdadeira ou é falsa? Não, ela é falsa. Por quê? Porque ela contraria o nosso conhecimento de mundo. Nós precisamos entender que hoje, que atualmente, não é George W. Bush o presidente dos Estados Unidos. Então isso é uma contradição externa. Eu estou negando uma verdade. Eu estou negando um fato. Esse fato não é verídico. Agora, se eu escrevo uma coisa na introdução do texto, ou mesmo no desenvolvimento, enfim, qualquer parte dele, e ao longo do texto eu nego aquilo que está dito no próprio texto, aí eu cometo uma contradição interna. Eu estou contrariando uma ideia que está presente, que já foi dita, que já foi apresentada no texto. Aí é uma contradição interna, tá bom? Noção de coesão e noção de coerência textual. A coesão, pessoal, tem a ver com o quê? Com a articulação entre palavras e enunciados do texto. Como é que cada palavra se conecta à outra? Como é que os enunciados, os parágrafos, as frases são articuladas? E aí, para isso, eu lanço mão de alguns elementos coesivos, ou, se você preferir, elementos de coesão. Quais são esses elementos que promovem a coesão textual? A coesão tem a ver com o ajuste entre as expressões, entre as locuções, entre o verbo e o seu complemento, por exemplo, entre uma oração principal e uma oração subordinada. Tem a ver com a regência de um nome e o seu complemento. Ok? Então, quais são os elementos linguísticos que dentro de um texto ajustam as palavras, ajustam as ideias, as frases, os parágrafos, enfim, que servem de elementos de coesão? O advérbio, as conjunções, as preposições, os pronomes.
Então, quando eu tenho um pronome ou um advérbio que me remete a um nome, a um ser, a um lugar, a uma outra ideia dentro do próprio texto, eu estou promovendo a coesão textual. E aí eu vou ter coesão anafórica, coesão catafórica. Coesão anafórica é quando eu tenho um elemento que retoma uma palavra, um termo, uma ideia que foi proferida anteriormente. Eu tenho também a coesão catafórica. Da mesma forma, uma palavra, um elemento que vai apontar para um ser, para um termo, para uma ideia posterior a esse próprio elemento coesivo. Então, nesse caso, eu tenho coesão catafórica. A coesão, então, tem a ver com a relação sintática dos termos. Como eu disse, é uma conjunção, introduzindo aí uma oração subordinada, tá? Ligando-a à sua oração principal. Eu tenho uma preposição que vai reger o complemento de um verbo, pode reger o complemento de um nome. Então veja, relação sintática. Já a coerência textual tem a ver com o quê? Com a sequência lógica da argumentação, das ideias. Não deve haver contradições. Veja, não deve haver contradições. Nem o quê? Mudanças bruscas no rumo do pensamento. Então veja, eu estou falando de economia e daqui a pouco eu estou falando de biodiversidade. Ou eu estou falando de, por exemplo, de guerra, né? Política externa, e daqui a pouco eu estou falando de futebol no mesmo texto e principalmente no mesmo parágrafo. É uma contradição, ou melhor, uma mudança brusca na linha argumentativa. As ideias não têm uma sequência lógica, não tem uma progressão. Então isso tem a ver com coerência. Tá? Então cuidado com mudanças bruscas do pensamento, da linha argumentativa do texto. Ou então, que é o mais comum, eu defendo algo inicialmente e ao longo do texto eu apresento argumentos que contrariam aquilo que eu mesmo já defendi na parte inicial do texto. Então isso também é um tipo de contradição. Ora, ou eu sou a favor ou eu sou contra. Eu não posso defender e daqui a pouco contrariar, negar. Então isso é uma contradição na linha argumentativa do pensamento. De modo que a coerência, então, tem a ver com a relação semântica do texto, entre as frases, entre as palavras, entre as ideias. Ok, pessoal? Olha aí. Vamos pegar, então, um pequeno exemplo. Veja. Comprei 3 laranjas e coloquei-as no freezer. Preste atenção. Eu tenho aqui uma conjunção. Olha aqui, ó, conjunção. Ela está promovendo a articulação entre a oração inicial, comprei 3 laranjas, e a oração seguinte, olha aqui, coloquei-as no freezer. Então isso é coesão textual. Um outro detalhe interessante é você perceber esse outro elemento aqui, ó, circulado, coloquei-as. Eu tenho aqui agora um pronome oblíquo. Ele está remetendo o leitor ao termo laranjas, ou especificamente as 3 laranjas. Então veja, eu comprei 3 laranjas e eu coloquei
essas 3 laranjas que foram compradas no freezer. Agora veja aqui, ó. Vou destacar a preposição que está contraída com o artigo. Quem coloca alguma coisa em algum lugar. Você concorda comigo? Quem coloca alguma coisa, coloca em algum lugar. Então veja que a preposição está promovendo a coesão textual entre o verbo colocar e o adjunto adverbial de lugar. Coloquei o quê? As 3 laranjas que foram compradas, ok? Mas eu coloquei essas laranjas onde? No freezer. Imagine eu tentar escrever essa pequena passagem, esse pequeno trecho, sem a preposição em, sem o pronome oblíquo, as, retomando laranjas. Como é que ficaria? Comprei 3 laranjas e coloquei freezer. Espera aí, coloquei freezer? Então você colocou o freezer? Colocou o freezer onde? Em que lugar? Não, não é essa a ideia que eu gostaria de transmitir. Bom, seguindo em frente, eu me deparo com outra conjunção. Essa conjunção vai agora promover também a articulação entre a oração anterior e a oração que ela mesma principia, inicia, que tem um caráter explicativo, pois tensionava fazer uma salada de frutas. Olha aqui, salada de frutas. A locução de frutas caracteriza o tipo de salada, certo? Agora, quem é que promove a coesão textual entre o termo salada e o termo frutas? Essa locução se liga, se prende ao substantivo salada justamente por meio da preposição. Então, é a preposição de que funciona aqui como elemento de coesão textual. Olha lá, bem geladinhas com elas. E aí, elas? Elas quem? Vamos lá. Comprei 3 laranjas, coloquei-as no freezer, pois tensionava fazer uma salada de frutas, bem geladinhas com elas. Elas aqui está retomando laranjas. Olha aí. Mas, como fui à rua, o que eu tenho aqui? Quero destacar aqui, ó, a preposição mais o artigo. Ok? Olha aí, preposição a mais artigo a. Olha aí. Então, esses 2 elementos agora também estão promovendo a coesão. De novo, entre o verbo e o seu adjunto adverbial. Tá legal? O me, olha aqui o pronome. E o e também, a conjunção. O me está retomando quem? O próprio enunciador, que aqui já se apresentou oculto. Aqui é o eu comprei, mas está oculto. Primeira pessoa. Então, ó, o me está retomando o enunciador. Faz menção a ele. E me demorei muito. Quem foi que se demorou? O enunciador. Não pude aproveitá-las. De novo, retomando as laranjas. Aproveitá-las em quê? Na salada. Olha aqui o conectivo, a conjunção por quê. Ficaram todas. Todas quem? As laranjas. Aliás, as 3, né? São 3 laranjas. Então, observe. Isso é coesão textual. Tá bom? Agora um exemplo.
Eu vou apagar essa parte de baixo para facilitar a sua leitura. Pergunta: será que um texto pode carecer de elementos de coesão textual e ainda assim ser considerado um texto? Sim ou não? É claro que pode. Coesão e coerência são duas características de todo bom texto. Porém, eu digo que a coerência ainda é mais importante do que a coesão. Um texto, como eu vou provar agora para você, pode ter pouco ou, digamos assim, bom, dizer nenhum é até complicado, né? Mas eu posso dizer o seguinte: um texto pode ter pouco elemento ou poucos elementos de coesão textual, mas o texto não pode ter incoerência. A falta de coerência torna aquele conjunto de palavras, aquele enunciado, não texto, um não texto. Então aquilo não é um texto. Então a coerência é fundamental para um texto. A coesão é importante, mas o texto pode carecer dela. Tá bom? Olha o exemplo aqui abaixo. Olhar fito no horizonte. Ponto. Apenas o mar imenso. Nenhum sinal de vida humana. Tentava recordar alguma coisa. Nada. Veja. No nosso exemplo, evidentemente, os períodos são, do ponto de vista sintático, independentes. Olha aqui. Tá? As frases. Cada frase aqui constitui um período, do ponto de vista sintático independente. Eu poderia reescrever todo esse pequeno texto aqui de uma outra forma. Talvez em 2 períodos. Mas para isso eu teria que ter elemento de coesão conectando cada frase. Então eu estou provando para você, com esse pequeno exemplo, um exemplo bem simples, que eu posso prescindir de coesão, mas eu não posso prescindir de coerência textual. Então cuidado com isso. Tá joia? A coerência é mais importante do que a coesão, embora esses dois aspectos sejam muito relevantes para a construção de um bom texto. Ok? É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até o próximo bloco.